De fato, o ódio muito forte que se opõe àquilo que Jesus nos ensina: olhar a multidão e ter compaixão, sentir a dor e o sofrimento daquelas pessoas. Mas o Evangelho mostra a atitude dos apóstolos, que é uma atitude muito marcada pelo consumismo, pelo dinheiro, pela discriminação. Manda essas pessoas embora. Vão comprar o que elas precisam nas aldeias. E tem que fazer isso rápido, porque está ficando tarde e a hora já chegou. Vejam a mentalidade dos apóstolos. Apesar de frequentarem a escola de Jesus já durante muitos anos, provavelmente mais de 2 anos, ainda trazem aquela mentalidade que cada um tem que se virar, cada um tem que fazer o que pode. E Jesus imediatamente vai romper esta lógica, vai romper este esquema e vai dizer: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. E é aqui que Jesus aponta a gênese da eclesiologia. A igreja deve ser a portadora daquilo que as pessoas precisam. E por extensão, cada um de nós deve aprender a partilhar com os outros, para que cada um tenha o necessário para a sua própria vida. Dai-lhes vós mesmos de comer. Mas já era tarde, era deserto, não tinha comida. A lógica dos discípulos. Agora a lógica de Jesus é outra. É a lógica da compaixão, do vir, da solidariedade. A lógica de pedir a Deus uma luz. E é por isso que ele pede os pães e os abençoa, pedindo que o Senhor transforme não apenas os pães, mas transforme o coração das pessoas, para que de fato as pessoas possam perceber que nem tudo que nós temos nós precisamos, e mesmo que precisássemos, fôssemos capazes de partilhar aquilo que temos. E assim Jesus acaba entregando aos discípulos os pães e os peixes, para que eles mesmos passem a distribuir às multidões. É uma atitude de conversão, ao menos aparente, dos discípulos. Vocês vão fazer aquilo que talvez vocês não queiram fazer, mas tem que fazer. Vocês vão distribuir os pães e os peixes. E eles foram então distribuir os pães e os peixes. E como diz o texto, todos comeram e ficaram satisfeitos, e sobraram ainda 12 cestos cheios. E por que 12? Porque o número 12 nos recorda as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos unidas ao único Deus. E também nós, apesar de sermos católicos no Brasil, mas tem católicos no Japão, católicos na Alemanha, católicos no Sudão, em qualquer lugar. Essa diversidade não deve impedir a nossa unidade nos princípios, nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa grande diversidade dos povos deve nos provocar a atender a diversidade sem prejudicar a unidade
na pessoa de Jesus Cristo. Mas o Evangelho de hoje, ele, além de nos questionar, além de nos propor uma eclesiologia, o seguimento de Jesus Cristo, ele nos faz ver o milagre dos pães que se realiza de alguma forma em cada missa. Cada missa recordamos o mistério da multiplicação dos pães. Cada um de vocês pode receber o seu pedacinho de pão. Jesus Cristo que vem nos alimentar, cada um de nós. Por isso que ao recebermos esse pedaço de pão, devemos entender que a mensagem não é apenas comer um pedaço de pão, mas é desenvolver em cada um de nós a conversão, assim como os discípulos tiveram que entrar na lógica de Jesus para mostrar que estavam entendendo que Jesus queria partilha, queria fraternidade, a compaixão, o amor e a justiça. Então, ao comungarmos, também nós somos questionados, assim como Cristo partilha conosco o pão da vida, Ele mesmo, que nós também sejamos capazes de partilhar aquilo que nós temos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje já é o cumprimento das profecias messiânicas, e uma delas está na primeira leitura do profeta Isaías, que acabamos de proclamar. Ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga. A gratuidade do alimento, que vai se estendendo até a gratuidade do amor de Cristo na Eucaristia. Então, que esta mensagem muito dura, mas ao mesmo tempo muito profética, nos ajude a viver na sociedade com a lógica do Cristo, diferente daquela lógica que o mundo capitalista tem impresso em nossos corações. Vejam a mãe, por exemplo, o pai, quando eles recebem a visita de um filho casado, de uma filha casada, sempre tem alguma coisa para partilhar. Não precisa nada, mamãe, já terminou o almoço. Não, mas a gente sempre dá um jeito de ter algumas coisas aqui, e de repente a gente consegue partilhar. Por que isso? Porque a fonte da partilha é o amor, é o amor. E é nisso que devemos trabalhar, não só em nós, mas ajudar os outros a descobrirem um amor profundo para com o ser humano, amar o ser humano e ter compaixão por ele, pelas suas necessidades, seus sofrimentos. E por último dizer, esse mundo não é um mundo no qual devemos acumular, ninguém leva nada para o outro lado, tudo fica aqui. Muitas vezes nos iludimos que o acúmulo é a nossa segurança. A única segurança que cada um tem é sua relação profunda com Deus. É Ele que é fiel, que nos sustenta, é Ele que é o nosso suporte. E por isso, meus irmãos, que não seja um guarda-roupa cheio de roupas inúteis, muitas vezes, a nossa segurança, muito menos uma poupança ou qualquer coisa nesse sentido. Que a nossa segurança seja o Senhor, que é fonte de vida, de amor para todos nós. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,